agradecer. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Nós estamos já a 12h30 nessa audiência pública. Eu me surpreendi. Não, já terminou. Isso é um trabalhador que está indignado, tem o direito de protestar e de extravasar a sua mágoa, a sua angústia, a sua dor. E nós temos que respeitar esse cidadão, como todos que estão aqui também. Mas eu queria agradecer porque a cada um e a todos que estão aqui, porque eu me surpreendi, porque muita gente, durante a semana desta reunião, que nós já marcamos há muito tempo, esta audiência pública aqui na Serra Pelada, ela foi aprovada em junho do ano passado, melhor dizendo. Do ano passado não, em junho desse ano, portanto, há 2 meses atrás. Não, eu estou falando essa hoje aqui. Ela foi aprovada na Comissão da Amazônia há 2 meses. E essa de hoje, em função do período de férias, de recesso, a gente resolveu deixar para agosto. Mas nessas últimas semanas, muita informação foi plantada na imprensa, nas mídias, nos blogs, dizendo que esta audiência não seria hoje. Para tirar o foco da presença de muitos, e talvez muitos não tenham vindo aqui por estarem informados de que essa audiência seria amanhã. Que seria semana que vem. Isso foi divulgado em alguns blogs. Portanto, eu agradeço a presença dos senhores de joelho por terem vindo aqui para participar deste ato histórico. Eu queria registrar e agradecer todas as entidades que aqui estiveram e falaram. Eu ouvi e anotei atentamente a tudo que foi falado. Agradecer em especial ao doutor Haroldo, nosso amigo, que preside a OAB aqui do sul do Pará e é do conselheiro da OAB estadual e federal, e que está hoje aqui, neto de um garimpeiro, presente para nos ajudar a todos a superar os problemas que eu conheço e não é de hoje. Esta é a 3ª vez que eu venho em Serra Pelada, ou 4ª. Eu estive aqui quando eu era vereador de Belém, portanto não estava aqui, como não estou hoje aqui, com um objetivo político eleitoreiro. Eu estive aqui com o deputado Babá, com o deputado Orlando Fantasini de São Paulo, que era da Comissão de Direitos Humanos, e talvez alguns se lembrem, porque nós fizemos uma audiência pública, não foi aqui dentro, foi na rua. E eu era vereador de Belém, e não era candidato a deputado. Eu vim aqui pelo compromisso com os trabalhadores que têm pautado a minha vida inteira por justiça nesse país. Vim aqui para enterrar um amigo. Eu segurei no caixão que enterrou o meu amigo Antônio Clênio, e quero aqui render uma homenagem ao Mauro, ao Josimar, ao Zé Mendes, ao João Maranhão, a todos esses que tombaram porque estavam defendendo uma causa. Em memória desses homens, eu queria aqui uma salva de palmas para esses homens heróis do garimpo de Serra Pelada,
que deram a sua vida, talvez para que a gente pudesse estar aqui presente nessa reunião. Quero registrar aqui a presença do Adonei, nosso companheiro amigo, do Daniel, que lá de Marabá, o vereador Manuel, que está aqui presente também, e todos os demais. O Lauro também. Queria dizer para vocês que nós já fizemos 5 audiências públicas de 2009 para cá. Eu estive presente nas 5. Estive numa audiência do ex-senador Neri lá no Senado da República, em 2010. Eu estive numa audiência em Curionópolis, realizada lá no ginásio, muitos daqui estavam lá. Nós realizamos uma audiência no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, com a presença da Polícia Federal, do Ministério Público, do DNPM, do Ministério das Minas e Energias, vários deputados, da Colossus, que estava lá representada pelo seu advogado. Estive presente na audiência da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, além de dezenas de reuniões, ouvindo conversa fiada dessa gente, dessas autoridades, desses ministros, da maioria dessa gente de Brasília que está enganando os trabalhadores de mão calejada, gente honrada, trabalhadores do Brasil que estão sendo lesados. 40 mil trabalhadores garimpeiros estão sendo ludibriados e lesados por esta gente. Mas, e aí eu não sei, tem muita gente gravando, eu queria que ligassem todos os gravadores e as filmadoras agora, para ficar gravado isso, e eu vou depois pedir uma cópia para levar para Brasília. Os interesses, minha gente, que estão em jogo nisso, a grande maioria dos senhores não tem ideia do que está em jogo neste processo do garimpo da Serra Pelada. Alguns daqui talvez tenham uma pequena ideia do que esteja em jogo. Nós estamos aqui mexendo com interesses poderosos do Brasil e do estrangeiro do mundo. Nós estamos mexendo com interesses de multinacionais que controlam o mercado da mineração no planeta Terra. Nós estamos mexendo com interesses de ministros de Estado, senhor Edson Lobão. Eu quero que gravem. Nós estamos mexendo com interesses de um cidadão que se acha ou se achava dono deste país para o mal, senador José Sarney. Nós estamos mexendo com interesses da Bolsa de Valores de Nova York. Nós estamos mexendo com interesses dos grandes capitalistas do mercado financeiro que estão aplicando ações na Bolsa de Toronto, no Canadá. Nós estamos mexendo com interesses de muita gente. E talvez por isso, eu queria dar uma informação, que nesta audiência aqui, e os documentos estão aqui. Essas entidades foram convidadas. O que eu estou dizendo aqui, eu queria dizer na presença do ministro ou do seu representante.
Essas entidades, Ministério das Minas e Energia, Senado da República, representante do Ministério Público Federal, da Polícia, todos foram convidados. Está aqui a comprovação dos convites para estarem aqui. E eu lamento não poder dizer isso olhando nos olhos de cada um deles. Andaram dizendo também que eu teria recebido uma comissão da Colossus lá no meu gabinete, recebendo presentinhos para me calar. Gravem. Quero mandar dizer aos senhores da Colossus e todos os interessados: eu não tenho preço para me vender para vagabundo nenhum. Eu sou invendável. Meu mandato não tem preço. Eu não dependo de Colossus. Eu não dependo de Sarney. Eu não dependo de Lobão. Eu não dependo desta gente. O meu compromisso é com os trabalhadores e com o povo do meu estado e do meu Brasil. Estão perdendo o tempo de vocês. Se acham, se tem a ilusão de que alguma coisa pode calar a minha atuação ou a minha voz em Brasília. Estão iludidos, perdendo tempo. Tirem o cavalinho da chuva. Eu só me calo se tiver tombado. Aí não tem jeito, que aí é o Senhor que está pedindo. Fora disso, eu não tenho preço. Eu não tenho preço. Essas entidades foram chamadas para estar aqui. Prefeitura Municipal de Curionópolis foi convidada para estar aqui. Portanto, este condomínio da bandidagem, da bandalheira, da roubalheira, mas eu tenho a convicção, pelo que o povo brasileiro está fazendo nas ruas, e todos nós assistimos na televisão. O povo há um mês atrás foi para a rua dizer basta às autoridades, às elites, aos políticos. E eu me envergonho de ser político no Brasil, não nego para os senhores. Eu não me envergonho do meu mandato, do que eu tenho feito, mas eu me envergonho de ser comparado a um bando de patife que está lá no Congresso Nacional representando os interesses do povo. Eu me envergonho. Essa audiência de hoje aqui, a audiência que nós fizemos há 2 anos, praticamente, lá em Curionópolis, no ginásio, muitos estavam lá. Esta audiência que foi feita em Curionópolis, ela tem para ser feita aqui na Serra Pelada. Ela não foi feita na Serra Pelada, e talvez muitos não saibam, porque esta cooperativa e este espaço aqui foi negado para os trabalhadores. O auditório aqui de Serra Pelada da Prefeitura foi negado também. Agora de novo. Esta audiência hoje aqui, é preciso que as pessoas saibam a verdade. Ela foi decidida pelos senhores lá em Brasília em junho do ano passado. Muitos daqui estavam lá. Naquela audiência, nós decidimos 2 coisas. Uma, fazer uma reunião de trabalho com o Ministério das Minas e Energias, para que eles pudessem dar uma resposta acerca das centenas e toneladas de documentos e vídeos e DVDs que receberam dos senhores de denúncias de roubo, de bandalheira, de irregularidade
que arbitrariedade, etc. A Miriam que aqui está, teve que retirar uma faixa, porque o ministro e o ministério dizia que não entrava na audiência se não tirasse uma faixa, e eu pedi a Miriam que mesmo recolhesse as suas lágrimas, lágrimas da dor, do pranto dos injustiçados, do pranto dos que foram açoitados pela prepotência do poder e do arbítrio, perdeu a sua casa, sua filha foi incomodada, porque ela não conseguiu calar a sua voz da resistência, da dignidade, da mulher honesta brasileira, que a única coisa que quer é ter uma oportunidade de viver bem. Lamentavelmente é este o Brasil que esta gente levou, e ela teve que recolher o seu pranto momentaneamente e retirar a faixa que estava lá no plenário, para que o representante do ministro pudesse adentrar na sala. Veja como essa gente é prepotente, e nós tivemos que engolir isso. Eu, inclusive, a contragosto, pedi a Miriam que ela, por favor, não inviabilizasse, digamos assim, a audiência, porque nós queríamos ouvir a palavra do ministério, que se nega a vir aqui, porque não tem condições de encarar frente a frente, olho no olho, de perto a realidade que os senhores vivem em Serra Pelada. O dinheiro fala alto. Essa audiência que nós tivemos lá, depois dos documentos entregues, as lideranças sabem disso. Nós estivemos várias vezes no ministério. João Lepre, você participou disso. Edinaldo foi incansável nessa luta, indo ao Ministério Público, ao Ministério das Minas e Energia, a todos a quem se pudesse clamar um pedido de socorro, para que as coisas fossem resolvidas. E o Ministério não dava a resposta do seu relatório dos documentos que receberam na audiência. E nós ficamos aguardando. Esta audiência está sendo feita aqui, era para ter sido feita há muito tempo atrás. Ela não foi feita, porque nós estamos aguardando o Ministério dizer o que é que eles achavam das denúncias que foram entregues em papéis, em documentos, em DVDs. E eles ficaram nos embromando, dizendo: não pode essa semana, vamos ver, quem sabe na próxima. O ministro viajou e não nós resolvemos fazer. E eu disse para o ministro: senhor Edson Lobão, nós vamos fazer com a presença ou com a ausência do ministério. Eu não tenho nenhum problema de lamentar autoridades que foram convocadas e covardemente não vieram aqui fazer parte do debate. A única autoridade indispensável está presente, que são os senhores. Os senhores são a autoridade que precisam aqui, e que nós rendemos o nosso reconhecimento à presença de vocês. Queria dizer que discordo de alguns amigos, e eu entendi o sentido com que eles falaram aqui. Eu discordo de que até agora não se resolveu nada, a luta foi em vão. Eu discordo completamente disso. Eu quero voltar a lembrar os senhores o seguinte: nós estamos mexendo com interesses poderosos. Arredar esses interesses que estão encastelados no poder, para pedir passagem para um trabalhador de mão honrada, de rosto suado, de mão calejada, da labuta honesta, não é fácil num país chamado Brasil ainda. Não é fácil. Mas vejam o seguinte: a Polícia Federal já esteve aqui, talvez alguns não saibam. Não, teve essa semana, mas já teve antes. O Ministério Público Federal, Dr. Rauco, já ingressou com uma ação civil pública, isso já foi dito. E eu tenho conversado quase que semanalmente com o promotor federal. Já ingressou com uma ação civil pública
botando o dedo na ferida, mas direitinho o dedo na ferida. A Receita Federal já está com o diagnóstico, a radiografia feita, tem direitinho tudo os pingos nos is. O ministro do Supremo Tribunal Federal, este neguinho brasileiro raro chamado Joaquim Barbosa, já sabe o que está acontecendo aqui em Serra Pelada. Desculpe, meu Senhor Pai, mas isso não caiu do céu, gente. Isto foi fruto da luta. Isto foi fruto daqueles que sonharam e não permitiram que os coveiros de sonho pudessem abater os seus sonhos. Isto é fruto da mobilização dos senhores e de mais ninguém. Isto não é fruto do meu esforço, do meu talento, nem dos que estão aqui. Nós apenas colaboramos. Isso é fruto da luta de cada um dos senhores. Não se deixe enganar de que nada aconteceu até agora. Tudo foi engano. Nesta sociedade brasileira, no Congresso, no Judiciário, no Ministério Público, no meio dos garimpeiros também, tem muito mocinho, mas tem muito bandido. Nessas instituições todas, que nos revolta na maioria das vezes, tem gente bandido, pilantra, safado, mercenário, mas também tem gente boa, comprometida com a luta. Ou não é verdade? Se alguém fala mal de deputado do Congresso, tinha um aqui embaixo que não falava toda hora, mas saiu? Eu queria bater uma foto com ele, mas ele tem razão. Eu ia poder descer daqui com ele, dar um abraço, tirar uma foto e dizer: meu irmão, o senhor tem razão, o seu plano de indignação é justo. O que o senhor vê na prática da maioria dos políticos lhe leva a esta indignação, que é a mesma minha. Mas lá no Congresso Nacional não são todos bandidos, ainda que tenha muito bandido. Quando alguém esculhamba os políticos, eu festejo, eu não me ofendo, porque eu sei que a minha consciência está tranquila quando eu deito no meu travesseiro. Eu acordo todo dia. Empunhando a bandeira da justiça, da liberdade, da democracia e da luta. Todo dia. Portanto, eu não me abato. Nós não podemos cair nessa. Nós não podemos ouvir o canto da sereia e seguir o canto da sereia. Nós não podemos nos deixar envolver por essa história de que a nossa luta esses anos todos não valeu para nada. Isso é mentira. Isso não é verdade, gente. Se a gente não acreditar na luta, na união dos senhores, nós vamos acreditar em quem, além do Pai? Nós temos que entender que se essa luta chegou até onde chegou, foi fruto desse tipo de coisa que nós estamos fazendo hoje aqui, mais uma vez, e faremos ainda mais. Será que não aguenta ainda muito assim? Repito, aguenta, querido. Pode ter certeza. Aguarde mais um pouquinho, que o trem está andando. Tenham crença nisso, que eu não estou aqui para enganar ninguém. Nem ninguém aqui está para enganar ninguém. Nós precisamos ter a consciência, meu caro Vitor, meu caro Ayrton, vocês aqui, vocês dois, estão renovando
o último fio de esperança que existe neste povo. Vocês aqui, quando eu entrava aqui, muita gente, ninguém acredita mais em nada. Esses caras, nós estamos cansados de ver essa liderança. Eles têm razão. Essa gente já foi enganada demais. Por político, por autoridade, por ministro. Esses caras botaram aqui 200 ônibus para fazer uma assembleia fajuta, falsa, de mentira, para enganar os trabalhadores e fazer uma ata que não representava os interesses do povo real. Então vejam, Vitor e Ayrton, por favor, não decepcionem essa gente. Eu não estou aqui colocando os senhores sob prova nem sob dúvida, porque eu me faço essa pergunta também. E eu digo isso a todos que estão aqui. Nós não temos mais o direito, ninguém, de ficar manipulando com a vida humana, com a esperança, com o sonho, com o trabalho, com o suor daqueles que dedicaram a sua vida inteira, da sua família, nesta atividade. Nós não temos esse direito. Fiquem de olho. Por que eu estou dizendo isso aqui, Vitor e Ayrton? Porque não é fácil resistir aos encantos, às promessas, às negociatas da calada da noite, para fazer um acerto com esta gente, para sair diretor da Comigasp, como eu vi, desta gestão que saiu aí, que entrou aqui neste barracão, com uma mão na frente e outra atrás, e hoje está rico à custa dos senhores. Diretores que deviam estar presos, algemados, numa cela, e não esta pobre mulher, que também não consegue conter o seu pranto da injustiça, e é humilhada. Nós não podemos aceitar isto. Meus irmãos e minhas irmãs, eu queria sugerir, para concluir, eu já falei demais, mas eu queria concluir a minha fala propondo algumas coisas. Vai ter uma negociação com a Colostos, aqui com a Comigasp. Eu acho que depois nós temos até, tem que ter. Eu acho que a Comigasp é merecedora do nosso apoio. Não, a Comigasp está aqui. A Comigasp. Estou falando da Comigasp. Eu acho até que nós devíamos, peraí, nós precisávamos talvez reforçar a Comigasp. Talvez aqui nesta Assembleia, que está bastante representativo, quem sabe tirar aí uma comissãozinha de 3, 4, 5 pessoas para reforçar o trabalho da comissão. Só um instantinho, deixa eu só terminar aqui a minha fala. Para reforçar esses dois homens corajosos e comprometidos com o interesse dos trabalhadores, como eles já disseram. Vai negociar com a Comigasp. Vamos ver o que vem de lá da Colostos. Vamos negociar com a Colostos. Se isso não der em nada, ou se não der em favor do que vocês querem, dia 25, isto vai parar. Cadê o presidente da OAB, da OCB? São os de fora que estão aqui. Eu quero dizer para os senhores que dia 25 eu vou estar aqui presente com os senhores, e o doutor Haroldo e a OCB. Nós três vamos estar aqui dia 25, é um domingo. Eu vou largar os meus filhos lá em Belém, que é o único dia que eu consigo almoçar ou vê-los durante a semana que eu fico no Pará e Brasília. Mas no dia 25, domingo, se não der em nada, eu vou estar aqui com os senhores. E se alguém tiver que prender alguém, vão ter que prender um deputado federal com 200 mil votos. Se tiverem que prender alguém, vão ter que prender um deputado federal com mais de 200 mil votos eleito no estado do Pará.
para reforçar o trabalho da Comigastro. Porque a união não faz a força. Esta comissão, a gente possa articular lá em Brasília uma audiência na Embaixada do Canadá para denunciar os abusos da Colossus. Que eu não acredito que o governo do país importante que é o Canadá esteja de acordo com essas bandalheiras e esses crimes praticados por uma empresa que tem a bandeira do Canadá no seu distintivo. Se o governo do Canadá não sabe ou não sabia, vai saber do que a Colossus está fazendo em nome do Canadá. Porque eu tenho certeza que o povo do Canadá também não concorda com essas bandalheiras que estão sendo feitas. Eu vou marcar uma audiência com o embaixador do Canadá, lá na Embaixada do Canadá em Brasília, para receber esta comissão, para ir denunciar o que está acontecendo. Calma que a Vale vai chegar já já. Tchau, calma. Tchau. Aqui, ó. Não, tá gravado. Tem gente da Colossus aqui. Claro que tem. Eu não estou falando à toa. A Colossus está filmando o que nós estamos dizendo. E se acabar a pilha ou a energia, me fala que eu mando comprar para não perder nem um minuto do que eu estou falando aqui. Eu estou mandando o recado para a Colossus mesmo. Eles estão gravando aqui. Então, este juiz que está julgando, que o Lepros falou, a ação que o Ministério Público Federal impetrou, uma ação civil pública para desfazer este contrato criminoso, leviano, que foi feito aqui, que é o contrato em que a Colossus, ela entra com guilhotina e vocês com pescoço. Esse é o acordo da Colossus. Essa é a combinação que eles fizeram. É a combinação da guilhotina com o pescoço. A Colossus entra com a guilhotina e vocês com o pescoço, para decapitar a cabeça dos trabalhadores. Então, esta comissão com a Comigastro, que eu estou propondo, vocês é que vão decidir no final, para ir a Brasília, mais uma vez. Que essa luta a gente não resolve fácil, porque tem muitos interesses por trás disso, não se esqueçam disso. Nós vamos marcar uma audiência com este juiz chamado Carlos Moreira Alves, para que ele possa ouvir a verdade, que talvez ele não tenha apenas nas letras frias do papel da ação do Ministério Público. Ele precisa ouvir o depoimento vivo das pessoas. Não sei, tem muito juiz sério mesmo. Tem muito juiz que se vende, mas tem muito juiz sério. Como na categoria garimpeira, a maioria é gente séria, honesta, decente, mas tem muito pilantra também, vamos falar a verdade. Em todo lugar tem gente do bem e tem gente do mal. Em todo lugar. A gente não pode generalizar, não é isso, Papai Noel? Então veja bem. Audiência com o Ministério das Minas e Energia, mais uma vez. Eles não vieram aqui, nós vamos lá. Com o ministro Lobão, para dizer isto tudo para ele. Não, se ele não tiver de férias, alguém responde no lugar dele. Alguém vai ouvir. Alguém vai ouvir se ele não quiser ouvir. Ministro Lobão convidando a Receita Federal, o DNPM, a Polícia Federal, todo mundo numa mesa para a gente discutir isso. É outra proposta. A outra proposta, nós vamos pedir uma audiência também, essa mesma ainda de Brasília. Nós vamos marcar uma audiência com este neguinho corajoso brasileiro que nos orgulha, chamado Joaquim Barbosa. Nós vamos lá com o Joaquim Barbosa. Eu já estive com ele várias vezes.
Inclusive já estive com ele falando do problema de Serra Pelada. Mas nós vamos junto agora com a comissão, com o Joaquim Barbosa, para ele ouvir das pessoas o que está acontecendo. Terceiro. Calma, já calma. Já foi. Dia 29 deste mês, na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, às 15 horas, nós vamos, daí eu faço parte da comissão, eu sou um dos 2 membros do Pará, da bancada do Pará, da comissão de Minas e Energia, que está discutindo o marco legal da mineração, o novo marco legal. DNPM vai acabar, vai criar uma agência reguladora, tem uma série de coisas aí que não dá para eu me estender agora para explicar para vocês. Fora, bandida! Nós vamos dia 29. Abre um papel. Nós estamos trazendo na Assembleia Legislativa uma audiência pública. Aqui é nós e o deputado Sobre o novo marco legal. Vários deputados federais. O Ministério das Minas e Energia vai estar presente. Ei, Não estou dizendo que é o ministro, mas o Ministério vai estar presente, representado. Vão ter os deputados estaduais. O governador do estado vai estar representado. Eu acho que a gente ia tirar uma comissão, o máximo que puder, não sei depois a comissão ver aí como é, para estar lá, levantando a bandeira dos problemas, denunciando as coisas de Serra Pelada. Dia 29 de agosto agora. Dia 25 nós vamos estar aqui, 4 dias depois nós vamos para lá. Terceiro, por último, segunda-feira, agora, quem tiver televisão puder assistir, eu estarei na tribuna da Câmara dos Deputados falando desta audiência. Aí por volta das 14h30, 14, 16 horas provavelmente, eu não sei, eu não posso dizer assim com certeza, porque lá a gente tem que chegar cedo para se inscrever. Mas segunda-feira, não tem problema, mas eu segunda-feira, entre 2 às 4, eu estarei na tribuna da Câmara dos Deputados, falando para o Brasil inteiro sobre esse problema de Serra Pelada, dessa audiência que nós tivemos. Tem parabólica, cada um que puder. Quem não puder, grava, depois passa para o outro, a gente vai fazer. Mas eram essas as propostas, meus amigos, minhas amigas, que eu teria, por tudo que eu ouvi, por tudo que eu pensei, analisei, é o que eu posso propor de boa fé. Acreditem que eu não estou aqui para enganar ninguém, para fazer jogo de palavra, para fazer conversa fiada com ninguém. Eu estou aqui para ajudar a resolver o problema disso dos senhores. Dia 29, o que nós vamos discutir nessa audiência lá da Assembleia Legislativa chama-se centralmente Companhia Vale do Rio Doce. O pau vai comer. Pode ter certeza. O pau vai comer. Porque este marco regulatório que está aí no Congresso foi feito com a bênção da Vale do Rio Doce. Para quem não sabe, o projeto foi mudado. Eu acompanhei no Ministério das Minas e Energia todos 2 anos de debate deste projeto na Comissão de Minas e Energia. Esse projeto foi para a Casa Civil e lá na Casa Civil mexeram no projeto sobre as bênçãos da Companhia Vale do Rio Doce. Retiraram o fundo minerário que estava no projeto e foi retirado, sumiu, volatilizou. Nós retiraram o preço de referência. Como essas commodities do minério de ferro são commodities que têm preço no Banco Internacional, na exportação de commodities para a China, etc. e tal, geralmente as mineradoras dos países estabelecem um preço mínimo de referência para poder balizar o mercado externo. A Vale do Rio Doce tirou isso do projeto. O fundo de compensação de 20% dos royalties para ajudar os municípios do entorno dos municípios produtores, porque esses municípios do entorno também recebem os impactos sociais e ambientais, a Vale também tirou. E nós vamos reapresentar essas emendas todas e vamos para o pau. Por isso que nessa audiência do dia 29,
O debate é sobre Vale do Rio Doce e é importante que pelo menos uma comissão de representantes estejam lá. Meus amigos, era isso que eu tinha a sugerir para vocês. Agradeço mais uma vez, parabéns pela sua audiência. Eu saio daqui reanimado, com muita fé, que nós vamos resolver isso o mais rápido possível. E eu queria desejar para vocês um excelente final de semana. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Comissão, aí tem uma proposta aqui na comissão. Garimpeiros, nós tivemos debatendo sobre isso aqui ligeiramente. Eu quero apresentar alguns nomes. Se vocês concordarem, já estão os termos aqui da proposta do deputado. Daliba, eu para filmar. É uma comissão de garimpeiros que nós estamos propondo, garimpeiros. Vocês concordam? Vocês concordam que meu nome faça parte? Vocês concordam com o nome da Miriam? Vocês concordam com o nome do Etevaldo? Vocês concordam com esse nome aqui? Vocês concordam? Então, independente, a vontade do povo é soberana. Vocês aprovaram 5 nomes. Está aqui o nome das 5 pessoas que vocês aprovaram no contexto. Está aqui. A Taliba da Silva Leite, João Amaro Lepros, Edinaldo de Aguiar Soares, Edneuza é a Miriam, Etevaldo, estão aqui as 5 pessoas. Está aprovado, pessoal? Uma vez vocês aprovando, a vontade de vocês é soberana.